Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Então, nós iremos iniciar o caderno de atividades, que fala o que é ordem direta e indireta. A oração é estruturada em dois grandes blocos, sintagma nominal e sintagma verbal, os quais correspondem, respectivamente, ao sujeito da oração, formado por sintagma nominal, com o nome como núcleo, e ao predicado, formado por sintagma verbal, com o verbo como núcleo. E é justamente a disposição do sujeito que determina a ordem dos elementos essenciais da oração, a qual se pode ser direta ou indireta. A ordem sujeito mais verbo mais complemento é chamada de ordem direta. E se a frase for organizada de outra maneira, ela ficará em ordem indireta. Olha lá o exemplo: sujeito. Aquilo ou aquele sobre quem se diz algo. Predicado. É o que se diz em relação ao sujeito. Aí eu tenho o predicado verbal. Tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Lembra que eu já tinha explicado isso? Que quando é o sujeito e predicado, quando nós localizamos o sujeito, o que sobra da frase é predicado? No caso também do predicado verbal ou a locução verbal, são duas palavras que acompanhadas, que seria locução. Então, como se fosse um verbo mais um complemento. É locução verbal. Olha lá, então a ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, complemento. Olha lá os exemplos. As crianças precisam de atenção. Quem que é o sujeito? As crianças. O verbo precisam, do verbo precisar. E o complemento, o que elas precisam? De atenção. Olha a ordem direta. Então é como se fosse embaralhado. Ó. Então pode começar pelo complemento, pode ser pelo verbo. Ó, o sujeito nunca está na frente. Tá? Isso é chamado de ordem indireta. Olha lá, de atenção precisam as crianças. Ó, mesmo exemplo. Ó. Só que na ordem direta. De atenção as crianças precisam. Olha o verbo onde está lá no final. Olha o sujeito no final. Então, quando ela está fora de ordem, ela é chamada de ordem indireta. Vamos lá, atividades. Leia este cartaz, que faz parte de uma campanha do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPETI, e responda as questões propostas. Então, qual que é o objetivo do anúncio e a quem se destina? E aí, por que que tá? O que você entende quando você vê isso aqui? É o que você vai colocar aqui. Qual que é o objetivo do anúncio? O que ele tenta passar para o leitor? E a quem que ele se destina? É possível responder a pergunta anterior? Então, é possível responder essa pergunta anterior analisando apenas a imagem? Então, se a gente tivesse só essa imagem aqui, ó, sem a parte escrita, seria possível responder essa questão aqui, qual que é o objetivo do anúncio e a quem se destina? A gente conseguiria só com a imagem, fora o texto verbal. Só com o não verbal, que é a imagem. Você vai responder aqui e falar o porquê. 3. O que representa a imagem das 3 crianças puxando uma engrenagem? E como ela se relaciona com o tema? E aí? O que representa? Parece que é o quê? O que elas estão puxando? Ó? Reparem nos desenhos. O que é isso aí? Faz parte do quê? Então, o que representa a imagem das 3 crianças puxando uma engrenagem e como ela se relaciona com o tema? Como que as crianças se relacionam com esse tema? O que está acontecendo aí? Você vai registrar aqui na 3. As orações abaixo estão na ordem indireta. Reescreva-as deixando na ordem direta. Então, lembra dos exemplos lá em cima que eu expliquei? Que seria o quê? Aqui está na ordem direta, tá? Como se fosse embaralhada. Você vai colocar primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Como é que fica na A e na B? 5. Leia as frases a seguir, depois preencha o quadro, indicando o sujeito, o verbo e o trecho que complementa cada uma. Então, seria o quê? Você vai pegar essas 4 frases e separar para mim o sujeito, o verbo e o complemento. Só isso. Localizem o verbo, que fica mais fácil. Por quê? Geralmente o sujeito está no início. Então, você presta atenção no sujeito, aí você vai preencher aqui o sujeito, localiza o verbo, o restante é complemento. Só isso, completar o quadro. Marque a oração que não segue a ordem direta. Então, qual é a única que não está nessa ordem? Sujeito, verbo e complemento. E reescreva na ordem direta. Então, você vai localizar para mim e vai reescrever aqui essa frase na ordem direta. 7. Leia estas frases. 1.
registraram uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes com até 17 anos de idade. Aceleraram a erradicação do trabalho infantil. Então, a que conclusão é possível chegar ao passar essas frases para a ordem indireta? Então, o que a gente entende? Elas estão o quê? Olha lá, registraram uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes com até 17 anos de idade. 2. Aceleraram a erradicação do trabalho infantil. A que conclusão? A que nós podemos entender, chegar ao passar essas frases para a ordem indireta? Como é que ficaria se eu passasse ela para a ordem indireta? 8. Observe estas frases e responda as questões propostas. Então, eu tenho aqui, devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes. Qual das duas frases está na ordem direta? Qual das duas? Então, direta, sujeito, verbo, complemento. Qual das duas? Você vai escrever aqui. Ao optar-se pela ordem indireta na frase 1, olha, já está dizendo qual que é a direta. Na frase 1, que ideia recebe mais ênfase? Que ideia recebe mais atenção? C. A frase 1 está na ordem indireta. A frase 1 está na ordem indireta. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? Então, alterou alguma mudança no verbo? Qual frase se expressa de maneira mais clara e por quê? Então, qual frase se expressa de maneira mais clara e por quê? Tá? Qual que é mais fácil de entender? Ok? Então, essa é a nossa primeira aula do caderno de atividades. Nas próximas eu já venho com o texto e as demais explicações, ok? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, gente!